E aqui eu trago um trecho logo do início, em Memoriações e Reflexões, onde Jung está descrevendo como que ele começou a se sempre sensibilizar para a importância da filosofia, né? A mãe dele sugeriu que ele lesse Fausto, porque ele estava com algumas angústias, né? E a mãe dele tinha, como ele dizia, duas personalidades, o que ele depois entendeu que fez ele também desenvolver duas personalidades, né? Personalidade número 1 e número 2. Ele vai falar muito sobre isso em Memoriações e Reflexões. E a mãe dele sugere, você devia ler Goethe, né? E ele vai, pega Fausto, e Fausto é uma obra bastante ampla, né, e bastante difundida lá na Europa, e Goethe traz aí aquela ideia do vender a alma ao diabo, né? Mefistófeles vem e ele seduz um ancião, né, que já é um filósofo, já é uma pessoa que sabe tudo que dá para saber no mundo, e Mefistófeles oferece o que ele não pode ter, que é a juventude, né, o vigor, é viver várias experiências, agora para utilizar também esse conhecimento dentro de um outro corpo. E é uma aventura fantástica, né? O Jung tem as suas críticas a alguns pontos, que é interessante, nas biografias você vê, ele nunca perdoou Nietzsche por ter, o Goethe por ter matado Baucis e Philemon, ou por ter dado o desfecho, né, para Mefistófeles, que ele não concordou, mas, de maneira geral, ele diz que essa obra abriu muitos campos para ele. E, de fato, Goethe era uma pessoa extremamente interessante, extremamente culto, que bebeu em diversas fontes, e tudo que o Goethe ele aprendia, Fausto demorou 60 anos para ficar pronto. E todo o conhecimento que Goethe adquiria, ele ia lá e fazia que o Fausto vivesse, de alguma forma, alguma aventura, né? É dividido em 2 livros, mas, então, Fausto, se você, inclusive, sabe, né, como é que foi construído o livro, realmente é um livro que abre muitas portas. E aí ele se deparou com Zaratustra de Nietzsche. E ele disse que aí foi o contrário, que aí fechou algumas portas para ele, porque ele ficou com medo do tanto que o Zaratustra mexe na alma, né? E ali ele viu, e ele diz, depois eu trago uma citação, onde Nietzsche tinha uma profundidade que ele percebia que vinha da experiência dele. E tanto é que Zaratustra, Nietzsche já não assina nem mais como Nietzsche, né? É o Zagreu que ele já está assinando. Então, Nietzsche ele termina a sua vida esquizofrênico, né? E ali, então, é uma profundidade enorme. Ainda que se tivesse afastado da filosofia, o Dr. Fausto, né? Esta o ensinara a abrir-se à verdade. Até então, eu nunca ouvira falar em filosofia, de maneira que uma nova esperança despontou no meu horizonte. Talvez, pensei, algum filósofo terá refletido acerca dos problemas que me preocupam e poderá esclarecer-me. Jung, como um grande pensador, isso daqui ele tinha uns 15, 14 anos, né, já se deparando com conteúdo super profundo e já começando a ver, olha, as pessoas pensam. Nesse momento, ele descreve que ele estava muito preocupado com a origem do mal e a origem do diabo. Eu tenho uma palestra que está no YouTube também, quem quiser ver, eu aprofundo bastante essa ideia da origem do mal, do bem, né, do maniqueísmo, historicamente de onde isso vem. Mas o Jung estava nessa pesquisa, ainda muito novo, e tentando entender, porque ele via muita hipocrisia, né, da igreja. O pai dele era presbítero, o avô dele era presbítero, ele era para ser, né, também presbítero. E aí ele via muita hipocrisia no que o pai dele pregava e como ele vivia a vida. E é difícil mesmo, né, essas questões teológicas. Ele tentava discutir teologia de uma forma mais profunda com o pai dele, e o pai dele estava viciado em só pegar, trazer um trecho da Bíblia e falar, ó, é assim, acredita e pronto. E ele não, aí ele queria se aprofundar, né? Depois ele vai para Santo Agostinho já traz um outro grau de profundidade, né, nesses conceitos, nesse conteúdo. Bom, aqui ele tá dando essa entrevista para a BBC e perguntam
para ele como é que foi essa questão da relação e do contato com Freud e por que que eles se separaram, né? E o Jung, ele fala, ele traz essa perspectiva, né, que o Freud, inclusive, muitos trazem a mesma. Então, alguém pode pensar, o Jung ficou meio mordido com Freud, e aí tem essa ideia que é só dele. Não. Se você pegar o Pius, né, da Gestalt, se você pegar Moreno, do psicodrama, se você pegar Adler, né, da psicologia individual, que começou ali na psicanálise, ninguém suportava Freud. Porque, apesar da sua genialidade e da sua contribuição, né, que inclusive muitas pessoas continuam pesquisando até hoje, né, desenvolvendo a psicanálise, que hoje já é pós-freudiana, né, a psicanálise moderna já evoluiu muito no seu pensamento. Quando Freud estava vivo, ele não deixava que a psicanálise saísse uma vírgula do que ele pensava, do que ele acreditava. E o Jung, ele tinha uma postura absurdamente oposta. Ele dizia, eu queria saber tudo sobre tudo. E eu não me satisfazia só com uma resposta pronta. E o Freud, ele se fechava, né? E ele dizia que essa forma de pensar do Jung era uma ameaça. De certa forma, ele estava certo no sentido de que a psicanálise é uma cadeira acadêmica forte até hoje e o Jung até hoje luta para entrar, né? Ele via que se ele não se enquadrasse nos padrões, né, metodológicos mais aceitos pela academia na época, a psicanálise ela lutou muito para ser aceita, né? O Freud, a gente conhece ele agora do que ele foi quando ele estava famoso. Mas o início da carreira do Freud, ele tomou porrada de todos os lados. Falar sobre inconsciente era um conceito muito abstrato e muito distante do que as pessoas pesquisavam na época. Tanto é que no início o Freud tentou encaixar toda a sua teoria dentro de uma base mecanicista que não faz quase nem sentido, que é muito difícil de sustentar, né, teoricamente. Por exemplo, a ideia de libido. A ideia de libido como uma substância que se move no espaço e tem uma qualidade sexual, isso é muito difícil de sustentar, né? Nunca foi provado e nunca vai ser, porque o Jung foi para um outro lado. O Jung fala, não, a psique é como uma energia elétrica, né? Um tipo de energia, né? Que ela é quantitativa e não qualitativa. E ela não é só sexual, ela pode adquirir, né, uma carga sexual se o contexto contribui para isso. Mas se você tem fome, por exemplo, você não está pensando em sexo. E o Freud, ele ignorava essas discrepâncias e continuava insistindo para ter um método sólido, né? Então o Freud, ele fechava e o Jung abria. E essa foi a razão. E ele explica aqui que a filosofia foi, no fundo, foi a cereja do bolo, né? Porque ele dizia que o Freud não tinha abertura para isso, né? O próprio Freud, em entrevistas, dizia que ele não tinha influência da filosofia. Depois isso se provou falso, porque quando ele morreu foram pegar, né, o seu material e tudo, e inclusive descobriram livros do Nietzsche, bem sublinhados, né, principalmente quando ele falava da questão do inconsciente. Então ele teve sim influência, né, principalmente desses filósofos que tinham e adotavam uma postura mais reducionista materialista, né, mas ele tinha o que o Adler chamaria, né, de um complexo de inferioridade, às vezes tão acentuado, que ele não admitia nem dizer que uma ideia foi influenciada por outra pessoa. Porque para ele era muito importante dizer que ele era pioneiro. E aí muitos outros desmentiram ele, inclusive o próprio Jung, numa citação que eu vou trazer aqui, né, mais tarde, sobre... já se falava da ideia do inconsciente muito antes, né, até antes de Nietzsche. Então, enfim, quando eu falo essas comparações aqui, não é para exaltar Jung e rebaixar Freud, né? Freud tem a sua importância e a sua influência até hoje, foi um grande pensador, né? Mas Jung, na minha opinião, ele conseguiu ir um pouco além e abordar, né, algumas questões do ser humano, do psiquismo humano,
que foram negligenciados por Freud. Aqui ainda Memórias, Sonhos e Reflexões, falando como ele entrou em contato com outros pensadores, né, e qual foi a primeira impressão. Né. Li uma pequena introdução à história da filosofia e assim adquiri uma visão de conjunto acerca de tudo que já havia sido pensado. Com grande satisfação, constatei que muitos dos meus pressentimentos tinham seus antecedentes históricos. Amei, acima de tudo, as ideias de Pitágoras, de Heráclito, de Empédocles e de Platão, apesar da longa trama de argumentação socrática. Eram belas e acadêmicas como uma galeria de quadros, embora longínquas. Em Meister Eckhart, senti pela primeira vez o sopro da vida, ainda que não o compreendesse muito bem. A escolástica cristã deixou-me indiferente e o intelectualismo aristotélico de São Tomás me pareceu mais árido do que um deserto. Naturalmente, não compreendi de início a filosofia crítica do século XVIII. Hegel espantou-me com sua linguagem tão árdua quanto pretensiosa. Considerei-o com franca desconfiança. Parecia-me um prisioneiro de seu próprio edifício de palavras, agitando-se orgulhosamente na prisão. Essa crítica não é só do Jung também. Já vi muitos professores de filosofia trazendo essa visão, né, de como que Hegel, de alguma forma, tinha essa preocupação tão grande, né, com a linguagem, com as palavras, com falar bonito, que às vezes deixava em segundo plano, né, o filosofar mesmo, o pensar. Mas, enfim, só nesse pequeno parágrafo a gente vê várias linhas da filosofia que influenciaram Jung, né, para mostrar, olha, Jung não tirou as coisas da cabeça dele, né? O Jung, ele embasou bastante, né? E é claro, todo mundo parte de um lugar. Inclusive, os filósofos, eles normalmente iniciam seu pensamento criticando quem veio antes, né? Para dizer eu concordo ou não concordo, ou eu concordo parcialmente, aí eu amplio isso daqui, né? É assim que é construído o pensamento. Então, o Jung foi um pensador de uma honestidade intelectual muito grande, porque ele não tinha problema nenhum em se declarar, por exemplo, um dualista, uma pessoa que acredita em corpo e alma, né? Diferente de uma linha mais moderna, existencialista, né? Que vai mais para o paradigma materialista. Mas isso não impede dessas duas formas de pensamento dialogarem e de você pegar muitas coisas interessantes e importantes que são ditas ali, né? E a parte que você não concorda, você deixa de lado, não é importante para a sua teoria, né? O Jung teve essa humildade, inclusive. O Jung foi uma das pessoas, foi um dos pensadores mais humildes, assim, que eu, pelo menos, tenho conhecimento, por pegar e, mesmo quem pensava muito diferente dele, ele falar, olha, essa parte aqui é muito importante, é muito interessante, né? Eu te ouço, né? Era uma postura muito diferente da arrogância do Freud, né? Que com certeza, pelo menos no primeiro momento, segurou bastante o desenvolvimento intelectual da psicanálise. Depois vieram grandes gigantes como Lacan, né, um francês que ampliou bastante os horizontes da psicanálise, e tantos outros que hoje a gente vê a psicanálise muito mais desenvolvida, mas isso foi só depois da morte de Freud, né? Porque enquanto ele estava vivo, era isso. Eu não tenho referências, eu sou a referência, né? E ninguém fala nada diferente de mim. E isso, obviamente, que limita. Mesmo uma pessoa sendo muito inteligente, né? Alguns consideram ele genial, e ele fez coisas impressionantes mesmo. Freud falou de sexualidade feminina num tempo onde isso era um tabu enorme, por conta da influência britânica vitoriana, né, de uma era vitoriana, onde se falar de sexo e mulher era um tabu absurdo. E o Freud falou, as mulheres estão tendo problemas conversivos, né, somáticos, problemas no corpo,
por conta de questões psicológicas, porque estão reprimindo sua sexualidade. E é preciso falar sobre isso, e é claro que ele levou pedrada de todo lado, e ele sustentou isso. Né? Então, assim, de maneira alguma eu tiro mérito de Freud, quero deixar bem claro. Né? Mas, em relação a essa questão de ampliar o seu pensamento, né, filosoficamente, ele se restringiu. Né? Uma outra citação aqui, ainda Memórias são as Reflexões. Não foi isso, entretanto, que retardou minha leitura de Nietzsche. Muito pelo contrário, teria sido um forte estímulo. Mas eu nutria uma angústia secreta de ser parecido com ele, pelo menos no tocante ao segredo que o isolava de seu meio. Talvez, quem saiba, ele tivera aventuras interiores, visões que por desgraça quisera comunicar e que ninguém compreendera. A angústia de Zaratustra. No Assim Falou Zaratustra. Evidentemente, era um ser fora de série, ou pelo menos passava por tal. Uma espécie de lusus naturae. O que eu não queria ser de forma alguma. Tinha medo de descobrir que, como Nietzsche, era um ser à parte. Então aqui existe uma diferença que, inclusive, o Jung vai trabalhar muito nesse livro aqui, Seminários sobre o Zaratustra de Nietzsche, que aconteceu entre 1934 a 1939. Esse livro só existe em inglês. Os primeiros 5 seminários foram traduzidos para o português, até fácil encontrar na internet, mas o resto é só em inglês. E é genial, é uma análise, frase por frase, do livro Assim Falou Zaratustra de Nietzsche, onde o Jung vai trazer experiências particulares, visões particulares e analisar tanto o comportamento de Nietzsche em alguns momentos históricos, quanto a escrita, da onde ele, né, levanta a hipótese da onde Nietzsche tirou algumas questões. E para Jung, segundo a análise de Jung, o erro de Nietzsche foi ter constelado o velho sábio, o arquétipo do velho sábio, na forma de Zaratustra, e não ter se separado, né, e criado um personagem fictício. E daí assinar como Zagreu. Quando Nietzsche escreve Zaratustra, ele já está muito misturado com o que ele pensa, com o pensamento dele, com o que ele está falando. E isso ajudou, segundo o Jung, a intensificar a esquizofrenia de Nietzsche. Se ele tivesse separado e criado o Zaratustra, né, como alguém que fosse um personagem que Nietzsche utilizava, e não Nietzsche falar a partir de Zaratustra, isso, inclusive, teria um efeito oposto, ajudaria ele a conter a esquizofrenia. Mas, enfim, estou resumindo algo aqui que é muito complexo, e Jung vai falar isso, trazendo os pontos, mostrando, né, do equilibrista lá quando ele cai, do corpo morto. Vários trechos de Zaratustra onde ele vai mostrar por que ele faz essa análise. Né?